Hoje é dia da gente falar da nova arma do governo mundial e da marinha, os Seraphim, que vieram para desequilibrar completamente o mundo de One Piece, né? Supostamente eles tinham que reequilibrar a balança, mas eles fizeram outra coisa. Esse vídeo aqui é pra gente falar da composição física deles, de como o Vegapunk chegou nessa arma e de qual é o real nível de poder destes Seraphim, que já chegaram apavorando o Barba Negra, a Hancock e diversos outros seres bastante poderosos do mundo de One Piece. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre o Seraphim, o ápice da criação do Vegapunk. O maior gênio do mundo chegou em uma criatura de um nível de poder extremamente absurdo. Eles já foram capazes de surpreender o Barba Negra e também de partir uma montanha ao meio e diversos outros feitos que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Lembrando que tem spoilers do mangá, então se você não tá em dia com o mangá, sugiro que não veja ainda. Mas se você não liga pra isso, bora pro vídeo. Antes de eu começar a falar sobre os Seraphins, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, darem uma olhadinha nos outros vídeos de One Piece, nos outros vídeos de tudo que vocês gostarem de cultura pop, porque aqui tem bastante coisa. E a gente fez um vídeo recentemente falando da teoria da divindade das Akuma no Mi, que é referente à teoria do Vegapunk, né? A gente ampliou um pouquinho a teoria do Vegapunk ali pra uma leitura que eu tive das coisas que ele falou, então tá linkadinho aqui em cima, depois veja, porque até serve como um complemento pra esse vídeo aqui, porque aqui tem fator de linhagem, tem Akuma no Mi nesse vídeo aqui também, então tudo vai se conversando, porque o One Piece é uma obra maravilhosa e que todas as pontas que você vai pegando, elas começam a se conectar em um certo momento. Bom, primeiro é bom a gente lembrar que os Seraphim, eles são uma evolução dos pacifistas. Os pacifistas foram apresentados pela marinha lá na Guerra dos Maiorais e eles eram tidos como o futuro da evolução para substituir os Chichibukai, certo? Esse futuro se desenvolveu lá na época, eles não pareciam ser tão fortes quanto os Chichibukai de fato, e realmente não eram, mas agora, com o Seraphim, a gente vê que a marinha chegou, sim, no nível de poder que eles queriam, um nível até superior a de alguns dos Chichibukai. Também é importante falar que, supostamente, era para eles serem a terceira força da balança que rege o mundo de One Piece. A gente sempre lembra que são os imperadores, que atualmente são Shanks, Buggy, Luffy e Barba Negra, o governo mundial e a marinha, outra força, e os Chichibukai eram outra força. Os Seraphim, eles entram para o lugar dos Chichibukai, só que eles não vão equilibrar essa balança. Eles vão desequilibrar para o lado da marinha, porque diferente dos Chichibukai, os Seraphim obedecem tudo que os Gorosei quiserem. A gente viu no mangá que tem uma ordem, uma cadeia alimentar de quem manda nos Seraphim, né? Então a gente tem a CP0, a gente tem depois o Sentomaru, a gente tem o Vegapunk e a gente tem os Gorosei. Os Gorosei falaram, os Seraphim têm que obedecer. Então aí a gente já mostra que a marinha tem um controle sobre eles que ela não tinha sobre os Chichibukai. Já começa por aí, isso não equilibra balança nenhuma, isso é um desequilíbrio favorável à marinha. Porque, um exemplo, na Guerra dos Maiorais, o Mihawk estava lá lutando e quando chega o Shanks ele fala, eu vim aqui lutar com Barba Branca, eu não vou lutar contra o Shanks, estou indo embora. Se fosse um Mihawk Seraphim ali, um Gorosei ou qualquer outra pessoa dali, a CP0, qualquer um da marinha ali, o Sengoku na época falasse, vai pra cima do Shanks, ele iria. Porque os Seraphim, eles só obedecem às ordens de quem manda. Então eles só obedecem aos seus superiores, sem resistência, sem livre-arbítrio, sem nada. Eles vão e obedecem. Por isso, isso pende um pouco a balança para o lado da marinha. Se a marinha já tinha força semelhante aos imperadores, marinha, governo mundial, né, tudo, então já dá uma dificultada, né, favorável à marinha e ao governo mundial. Porém, né, eles não são apelões nesse nível também não. Eles têm algumas fraquezas, daqui a pouco a gente chega nelas. Mas antes é bom a gente falar da composição do Seraphim, que é tirada de 4 coisas bem importantes que a gente tem que falar aqui, começando pelo Cyborg. Certo? Então o Vegapunk ele tem uma tecnologia Cyborg muito avançada. A gente vê que o Frank achou materiais antigos do Vegapunk no time skip e voltou muito apelão. Ele tem agora uma força e uma resistência muito maiores do que ele tinha antes. Ele pôde bater de frente ali com o Sasaki em Wano, então ele tá realmente muito forte, ele tá realmente muito resistente. Ele foi pra cima da Big Mom, claro que o raio dele não apagaria a Big Mom, provavelmente não teria muito efeito nela, mas ele sentiu confiança suficiente pra ir pra cima dela. E ele tem um nível ali bem de força, bem impressionante. Só que os Seraphim são superiores. Aquilo que o Frank tem é tecnologia antiga do Vegapunk.
Quanto mais o Vegapunk se aproxima dos conhecimentos do século perdido, mais forte a sua tecnologia fica, e no atual momento os Seraphim eles são o ápice disso. Eu me arrisco a dizer que os Seraphim eles são a primeira coisa que o Vegapunk conseguiu atingir do nível de tecnologia do século perdido, né? Para vocês terem uma noção de quão forte e espetacular eles são, na minha visão, no sentido de criação, né? Até onde o não humano pode chegar, eu acho que é o Seraphim. O humano vai além, porque a gente tem diversas outras coisas que a gente vai comentar daqui a pouco, mas o não humano chega num limite, é o Seraphim. O Seraphim é o ápice da cadeia alimentar de criação, né? Que um homem pode criar ali, algo que não foi natural, algo que não é natural. Então eles são realmente muito apelões. Então a gente já tem um nível ciborgue muito superior até ao do Frank. Também chegamos no fator de linhagem que é o mais importante aqui e que também conecta aos outros dois, que é a habilidade de se clonar, né? Clonar frutos, clonar pessoas, habilidades e tudo mais. E com a Hancoquinha aí, a gente tá vendo que a clonagem ela é completamente fiel, né? Até na personalidade. A gente viu ela numa interação ali com o Jinbe, dando um chiliquinho à la boa Hancock mesmo. Então até a personalidade deles é igual a dos seus equivalentes humanos. Então a gente viu nos Serafins que eles são imagem e semelhança dos Chichibukai. E também na questão de habilidade. A gente viu o Mihawkinho lá partindo uma montanha ao meio. Algo que o Mihawk já fez com gelo, já fez em filmes de One Piece também. Então a gente vê que ele herdou as habilidades do Mihawk, porque ele é basicamente um clone perfeito do Mihawk. A gente vê isso também na boa Hancock, a gente viu isso, provavelmente vai ver mais ainda no Jinbe e nos outros Serafins que a gente vai vendo ao longo da história. Então o fator de linhagem é muito importante e não é um fator de linhagem apenas individual. A gente falando do fator de linhagem no nível 2 aqui, ele é individual para você clonar uma pessoa específica com as habilidades específicas dessa pessoa e uma Akuma no Mi específica também. Isso já garante ao Seraphim uma habilidade única de o Vegapunk escolher o fruto perfeito para determinado Seraphim. A Seraphim da Hancock, ela tem o mesmo fruto que a Hancock tem, porque a Hancock é a usuária perfeita para aquele fruto, certo? Então, a Hancock ela é independente do fruto dela, a mulher mais bonita do mundo. Torna ela a usuária perfeita desse fruto. Por isso, foi o fruto escolhido para Seraphim da Hancock. Não é porque eles vão copiar todos os frutos, não. Eles vão pegar o fruto especial para cada um dos Serafins. Então até acredito que o Mihawkinho possa ter sim uma Akuma no Mi, ou que ele ainda não tenha, porque o Vegapunk já tem uma em mente, só que ainda não conseguiu replicá-la. A gente vê isso também no caso do Seraphim do Jinbe. Ele tem a Akuma no Mi do Sr. Pink, que é uma Akuma no Mi muito conveniente para um Homem-Peixe. Convenhamos que ele poder nadar em tudo, né, no chão, no concreto, em tudo, é muito conveniente para um Homem-Peixe. Então, foi escolhida a dedo para o Seraphim Jinbe. A gente falou um pouquinho mais sobre essa relação de usuário e fruto no vídeo da teoria das Akuma no Mi, que está linkadinho aqui em cima, de como alguns frutos são perfeitos para os seus usuários. Isso também, principalmente nas Zoans, que tem a vontade própria delas de escolher quem elas querem que assuma esse poder, né? Então assistam esse vídeo também, que tá bem legal mesmo. E agora voltando para cá, a gente já falou um pouquinho das Akuma no Mi, que entra tudo no fator de linhagem. Agora vamos para o terceiro tópico aqui importante para a gente entender a dimensão do poder do Seraphim, que é o gene lunário. Os lunários eram vistos como divindades antigamente e eles têm a força descomunal que o King demonstrou. O King era simplesmente o segundo em comando do Kaido. O Kaido, a criatura mais forte do mundo. Então aí já dá pra gente ter uma noção do poder dele. Além disso, a gente vê que com as chamas que os lunários controlam a seu bel prazer, eles podem fazer diversas coisas. O King passou as chamas para a espada, usava as chamas nas costas, aumentava, diminuía ela para aumentar e diminuir sua resistência e sua velocidade. Então, é bem impressionante. Quanto maior as chamas nas costas, mais resistentes os lunários são. E quando as chamas se apagam, eles ficam extremamente rápidos. Eles têm, porém, uma fraqueza, que é essa, né? De que você sacrifica a sua durabilidade pela sua velocidade e vice-versa. Isso se perde nos Serafins. Eles não têm essa fraqueza. Claro, se a gente considerar que o Vegapunk usou na composição ciborgue deles um material resistente o suficiente para mantê-los fortes. É claro, com as chamas acesas, eles são ainda mais resistentes, ainda mais duráveis e fortes. Então, se eles mantiverem aquelas chamas ali,
é muito difícil de você causar algum dano nestes serafins. Já começa por aí que a resistência deles já é bem impressionante. Além disso, a tecnologia Cyborg do Vegapunk pode aumentar a velocidade, então eles podem ser mais ágeis do que o King, por exemplo, com as chamas acesas. Eles podem continuar tão fortes quanto o King era com a chama acesa, só que um pouco mais rápidos graças à tecnologia Cyborg do Vegapunk. E agora a gente chega no último dos 4 fatores, que é esse aparente gene gigante, né? Então, a gente viu que o Caesar estava fazendo experimentos para crianças se tornarem gigantes e tudo mais, que o Vegapunk não gostava muito dessa ideia, mas pode ser que ele tenha chegado em alguma coisa que amplie um pouco o crescimento dessas crianças serafim, para que elas atinjam um ápice um pouco maior. A gente vê em One Piece que a gente tem as alturas aí um pouco, né? A Hancock já é muito maior, por exemplo, do que o Luffy e tudo mais. Eu diria que estes serafins podem chegar ao tamanho de um Barba Branca, tá? Talvez, né? Isso aqui é mais um palpite, o tamanho do Kuma ali. Eu acho que todos eles podem atingir esse nível. A gente vê o Serafim do Kuma um pouco maior, até porque ele provavelmente foi o primeiro a ser criado, então ele já está se desenvolvendo há mais tempo. E porque o Kuma também tem uma composição maior. Então, se todos os serafins vão chegar no nível de tamanho do Kuma, o Kuma vai ser um pouquinho maior, porque lembrando, ainda tem o gene do Shichibukai ali dentro. Então, o gene do Kuma está no serafim dele, o gene do Mihawk está no serafim dele, por aí vai. O Mihawk mais baixo que o Kuma, então o serafim dele, mesmo com o gene gigante nos dois, será mais baixo que o do Kuma. Os dois serão maiores do que os seus semelhantes humanos, mas terão a sua diferença de tamanho ali. Não sei se ficou claro, mas vamos dar sequência aqui agora para falar um pouquinho das fraquezas destes serafins. Só uma outra coisa antes de falar da fraqueza é que no nível dos ciborgues ali também entram os raios lasers, que são fortes, são bastante fortes. A gente já viu o Kuma usando na época ali dos pacifistas, né? A gente já viu também a Hancock usando aqui contra as Kuja mesmo. Não sei se chegaria ao nível de força de um raio laser do Kizaru, mas pode ser que sim, né? Não é que é tão forte quanto o Kizaru, porque o Kizaru tem diversos outros poderes, diversas outras habilidades, mas o laser especificamente pode ser tão forte quanto o laser do Kizaru, até porque o Vegapunk tem acesso a isso, tem acesso a essa força, a essas capacidades do Kizaru e pode ter replicado isso especificamente usando tecnologia robô. Lembrando que o Vegapunk falou das Akuma no Mi, de como ele faz para replicar isso, e ele disse que as Logia não são replicáveis. Então, a fruta do Kizaru não é replicável, não dá para você replicar uma Logia. Mas a habilidade, o raio laser dele vai a tantos por hora e o impacto é de tanto. O Vegapunk conseguiria replicar isso usando tecnologia, tá bom? Eu acho que replicar o raio laser é possível. Agora a gente chega nas fraquezas. Como eu disse antes, os Serafim, eles são o ápice da criação. Eles são o ápice da tecnologia, mas não são o ápice humano, porque os humanos vão além, e vão além no hack, né? O Kaido mesmo falou, o hack supera tudo. E os Serafim, eles não têm essa capacidade de hack. A pressão que eles colocam de força, de resistência, ciborgue, com o lunário, com tudo mais que eles têm ali na composição deles, já é bem impressionante por si só e já consegue substituir o hack de certa forma. Só que um hack elevado não é copiável. Então assim, eles conseguem replicar uma espécie de hack do armamento por conta da resistência lunária deles, de alguns usuários não tão habilidosos. Agora, eles não vão conseguir replicar um hack do armamento do Jinbe, por exemplo, um hack do armamento que o Luffy vai alcançar, um hack do Rei esquece, né? Então, eles não seriam páreo para o Shanks, por exemplo. O Barba Negra conseguiu se defender do Mihawkinho ali usando o hack do armamento, mas o Mihawkinho botou pressão nele, deixou o Barba Negra literalmente se cagando. Eu tenho certeza que ele fez um cocôzinho ali na casa naquela hora. E a gente já percebe que eles conseguem equilibrar essa deficiência, que é não ter o hack, com outras coisas, né? Então eu compararia os Serafim aos Mandalorianos do universo de Star Wars. Para quem não sabe muito de Star Wars, os Jedi, eles têm poderes sobrenaturais que a gente pode colocar no mundo de One Piece aqui como o hack, tá? Então os Jedi, eles têm esses poderes de mexer coisa com a mente e tudo mais. As pessoas que não são Jedi, elas não têm essa força. Só que os Mandalorianos encaram os Jedi de mano a mano, são tão perigosos quanto os Jedi, porque eles substituem essas capacidades Jedi com tecnologia. Então, o Jedi, ele tem o poder de te puxar usando a força, por exemplo. Os Mandalorianos têm uma tecnologia que vai prender eles na terra e eles não vão ser puxados. Eles têm a tecnologia dos jetpacks deles ali, que permite eles também
lidar com outras situações dos Jedi. Então, eu vejo os serafins dessa forma. Tudo que os humanos podem fazer que eles não fazem, que é referente ao hack, eles conseguem substituir em um certo nível, usando essas composições de gigante, fator de linhagem, de lunário e tudo mais. E de novo, só reforçando, para os usuários mais poderosos de hack, os serafim não são páreo. Então, se um serafim sair na mão com o Luffy, a gente já viu ali o Luffy tendo alguns problemas em Egghead e tudo mais, mas se um serafim for lutar a sério com o Luffy, não vai dar graça, pelo menos não neste momento. A gente vê que os serafins eles estão em evolução, eles estão crescendo e com isso eles vão evoluindo suas habilidades. Não vão chegar ao nível de ter o hack ali, mas podem ter soluções para enfrentar um hack do rei, por exemplo. Né? Não vejo como isso aconteceria agora, mas pode acontecer. Então o nível de poder dos serafins eu colocaria no nível general de Yonko, por exemplo. Eu acho que o serafim do Mihawkinho poderia enfrentá-lo, só que perderia para o Mihawk na hora do hack, né? Porque aí o hack do Mihawk superaria o Mihawkinho ali, as capacidades dele, e assim por diante. E aí nisso do Vegapunk estar recriando a tecnologia do século perdido nos Serafim, levanta até uma pequena possibilidade, se eu só vou jogar aqui, não tenho certeza tal, mas é só pra gente já manter a ideia viva na cabeça de que aquele robô tem alguma coisa a ver com os Serafins, só que na época, né, na era do século perdido. Então, gente, basicamente é isso. Os Serafim, eles são uma mescla de diversas raças com capacidades absurdas físicas que conseguem, em certo nível, substituir até um uso de hack, diria primário ou até um pouquinho acima do primário. E eles são o ápice da evolução tecnológica, não da revolução humana, mas da evolução tecnológica. Então eu acho que no Serafim o Vegapunk conseguiu atingir o nível de tecnologia que nós tínhamos na época do século perdido. Eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se alguma coisa não ficou muito clara, peçam aqui, digam aqui que eu faço um outro vídeo, explico com mais calma determinado detalhe, e aí a gente pode continuar nessas teorias todas de One Piece e nesses explicativos também para vocês. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.